Olá, pessoal! Correção de hoje é da página 158 a 161, ok? Então, vamos iniciar. Novamente, vamos estar com situações problemas utilizando fração, ok? Então, vamos lá. Vou começar com o primeiro problema. Tia Anastácia fez um bolo e usou uma forma de base pentagonal. Olha aqui o pentágono, olha a forma dela. Sabendo-se que ela gastou 30 gramas de chocolate em 1/5 do bolo, observe que eu já grifei 1/5. Então, olha só, aqui ele me deu a informação que ela gastou 30 gramas de chocolate em 1/5 do bolo. Então, 1/5 representa o quê? Uma parte de 5. 1/5. Então, 1/5 do bolo, ela gastou 30 gramas de chocolate, ok? Então, prestem atenção. Se eu tenho 1/5 do bolo, isso significa que meu bolo, ele está dividido em quantas partes? O meu bolo está dividido em 5 pedaços, em 5 partes. Então, eu vou pegar o meu pentágono, que ela disse que é o formato do bolo, e vou dividir ele em 5 pedaços iguais. Pronto. Aqui, ela me disse o seguinte, que 1/5 do bolo, ela gastou 30 gramas. Então, uma parte de 5 do bolo, um pedaço do bolo, um pedaço de 5, ela gastou 30 gramas de chocolate. Ok? Quantos gramas de chocolate ela precisou para fazer o bolo todo? Agora eu quero saber o bolo todo. Então, tá bem simples. Se em um pedaço ela gastou 30 gramas, então nesse ela gastou 30, nesse 30, nesse 30 e nesse 30. Quantas vezes eu vou repetir o 30? 5 vezes, porque meu bolo tem 5 pedaços. Então, eu vou fazer 30 gramas vezes os 5 pedaços de bolo. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 3, 15. Então, quantas gramas de chocolate ela gastou? Ela gastou 150 gramas de chocolate para fazer o bolo todo, que foi a pergunta dela aqui. Tranquilo, né? Vamos para a próxima. Emília possui uma coleção de 24 pares de meia colorida. Então, já me deu o total de meias que ela tem, 24 pares de meia colorida. Ela resolveu emprestar 2/4 dessas partes de meias para Narizinho. Então, ela emprestou 2/4 de 24 meias. Quantos pares ela emprestou? Explique o que você fez para descobrir essa quantidade. Então, prestem muita atenção. Eu estou perguntando quanto é 2/4 de 24, porque ela tinha 24 meias e 2/4 ela emprestou para Narizinho. Para descobrir quanto isso vale, eu tenho que fazer aquela regra simples da fração que vocês conhecem. Pego o meu número total, divido pelo número de baixo, a resposta que der, multiplico pelo número de cima. Aí, eu vou descobrir quanto é 2/4 de 24. Então, vamos lá. 24 dividido por 4 é igual a 6, ok? Então, se eu faço minha subtração lá, vai dar exato. 6 vezes o 2, que é o número de cima, é igual a 12. Então, eu descobri que ela emprestou 12 pares de meias no total para Narizinho, ok? Então, aqui, ele tá pedindo o quê? Sua explicação do que você fez para encontrar a resposta. Então, vocês tinham que escrever lá. Eu procurei quanto é 2/4 de 24. Como? Peguei o 24, dividi pelo número de baixo, o resultado que deu, multipliquei pelo de cima. Então, vocês vão explicar como que vocês chegaram nessa resposta aqui, o que que vocês fizeram para chegar nessa resposta, ok? Aí, vocês expliquem aqui no canto. Tranquilo? Então, vamos para a página 59. Na página 59... nós vamos continuar com problemas, ok? Esse aqui estava bem simples, só precisava de muita atenção. Claro, como todos. Então, vamos lá. O mestre Visconde de Sabugosa percebeu que a turma do sítio estava interessada nas frações. Resolveu desafiar Pedrinho.
Peguei este livro na minha biblioteca. Li no período da manhã 2/6. Depois do almoço, 1/6. E à noite, mais 1/6. Eu já li o livro inteiro? O que você responderia para Visconde? Então, vamos lá. Eu preciso descobrir se ele já leu o livro inteiro, sim ou não. Como que eu faço isso? Ele disse que de manhã ele leu 2/6. Aqui está pedindo para justificar minha resposta e representar através de gráfico. Então, gráfico é desenho. Eu vou fazer os dois, tá? Vou fazer a conta e depois eu faço o desenho para vocês. Então, ele disse que ele leu 2/6 pela manhã, mais 1/6 no horário do almoço e mais 1/6 à noite. Quero saber se ele leu o livro todo. Então, eu vou fazer a continha de fração. Na continha de fração, observe os denominadores. Denominadores iguais, permanece igual. Só somo de cima. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, ele leu no total 4/6 do livro. Vou desenhar. Então, o meu livro tem no total 6 partes, porque meu denominador é o 6. Então, eu vou dividir aqui, ó, em 6 partes. Ele disse que leu 4/6, que significa 4 partes de 6. Então, eu vou pintar 4. Pronto. Eu pintei todos? Não. Então, isso significa, ele já leu o livro inteiro? Não, porque olha só, ainda está faltando partes. Então, não, ele não leu o livro inteiro. Quantas partes ainda está faltando para ele ler o livro inteiro? 2 partes. Se eu fosse transformar isso em fração, ficaria quanto? 2/6, 2 partes de 6. Ok? Tranquilo, né? Então, vamos para a próxima. Este desafio agora é para você. Dona Benta adora fazer crochê e fez um cachecol em 1 mês e meio. Eu grifei. Pinte no gráfico abaixo o tempo em dias correspondente à confecção do cachecol. Cada quadradinho representa um dia utilizado por ela. Então, primeiro, eu preciso transformar 1 mês e meio em dias, certo? Então, vamos lá. Um mês tem 30 dias, ok? Ele tá falando para transformar tudo em dias. Então, um mês tem 30 dias. Ai, professora, mas tem mês que tem 31, tem mês que tem 28, tem mês que tem 29. Então, prestem atenção. Nós costumamos arredondar os números. Então, quando nós falamos em um mês, sempre lembra 30 dias, ok? Então, tá. Um mês tem 30 dias. Só que ela fez o seguinte, 1 mês e meio. Quanto é a metade de 30? Se um mês tem 30 dias, quanto é a metade de 30? A metade de 30 é 15. Professora, como é que eu descubro a metade? Vocês já sabem. Metade é sempre dividido por 2. Então, quer saber quanto é a metade de 30? Pega 30 e divide por 2. Então, vamos lá. Então, um mês, tá aqui 30 dias, e meio. Meio é 15. Ok? Então, agora eu vou ver quantos dias no total ela demorou para fazer. Então, eu vou ter que somar. 0 mais 5, 5. 3 mais 1, 4. Então, ela fez o cachecol em 45 dias. Transformei tudo em dias, porque ele pediu. Então, aqui embaixo, cada quadradinho significa um dia. Então, eu tenho que pintar 45. Então, ó, são 2 linhas que tem 30 quadradinhos. Então, eu pinto uma linha inteira de 30 dias, que é um mês, e metade da outra linha, que são 15 dias, meio. Tudo bem? Então, pintei no total de 45. Ok. A confecção do cachecol demorou quantos dias? Aqui, já fizemos nossa conta. Demorou 45 dias. Perfeito. Qual é a fração que representa o tempo de confecção do cachecol? Então, vamos lá. Prestem atenção. Aqui, nós temos que fazer o seguinte. O meu denominador, ele precisa ser o número inteiro, tá? Por quê? Porque, professora, lembra que eu disse que eu sempre preciso dividir uma coisa igualmente para as pessoas? Como é que sim?
Meio, como é que o meio eu vou dividir para uma pessoa? Alguém vai ficar com um pedaço a mais, certo? Então, eu vou ter que usar o seguinte raciocínio. 1 mês e meio. Tá, olha só. Para fazer 1 mês e meio, observem o desenho que ela não utilizou os 2 inteiros, certo? Então, significa que esse aqui é a metade. Então, eu vou ter que fazer assim. Pego os 45 dias, coloco em cima na minha fração. Agora, aqui embaixo, eu vou colocar a parte inteira. No caso, a parte inteira aqui, ó, é 1 mês, que foi a parte inteira. Então, eu pego o 30 e coloco aqui embaixo, ok? A parte inteira dos 45 dias no total. Aí, olha a mágica que acontece. Isso aqui vai dar 45 30avos. Se eu pego o 45, lembra que para eu descobrir quanto vale isso aqui, ó, eu pego o número de cima e divido pelo de baixo. Se eu pego o 45 e divido por 30 para descobrir quanto vale essa fração, vai dar, olha só, aqui dá 1, porque é o mais próximo que chega. Olha só, sobra 15, que é exatamente os 15 dias aqui, ó, gente. Que ela fez o cachecol, sobrou 15, ok? Então, eu também posso representar essa fração em um número misto. Então, ou, olha só, 1 inteiro e 15 de 30. Então, eu posso representar assim, 15 30avos, ok? Isso aqui é a mesma coisa que isso, só que isso aqui é uma representação de fração e aqui é a representação de um número misto. Ou também, ó, vou fazer aqui no cantinho, ou eu posso representar assim, ó, 1 inteiro, 15 não é a metade de 30, então eu vou simplificar minha fração. Em vez de colocar 15 30avos, eu vou colocar metade. Tudo bem? Então, isso é a mesma coisa que isso, que é a mesma coisa que isso, tá? Então, olha só, vamos continuar. Essa fração tem um nome especial, então essas frações têm um nome especial. Escreva como ela se chama. Então, como chama essa fração? Olha, meu número de cima é maior que o de baixo, então, fração imprópria. Aqui, eu tenho número inteiro e tenho fração. Como é que ele se chama? Número misto. Aqui, a mesma coisa. Então, quem fez assim fração, vai colocar lá, fração imprópria. Quem fez assim número misto, vai colocar número misto. Quem fez os dois, vai colocar fração imprópria ou número misto. Tranquilo? Então, vamos lá. Página 160. Na página 160, ainda com situação problema. Aqui também estava bem tranquilo. Vamos lá. A horta do sítio estava cheia de cenouras. Depois do almoço, tia Anastácia colheu 4/10 das cenouras da horta. Então, ela colheu 4 partes de 10, hein, pessoal? Represente essa situação com um gráfico. Então, ele quer um desenho. Pintando de marrom a parte da horta que já foi colhida, no caso, 4/10, e de laranja a parte que não foi colhida por tia Anastácia. Então, vamos lá. Vou desenhar a horta da tia Anastácia. Divididas em quantos pedaços? 10. Olha meu denominador. Então, vou lá dividir em 10 partes. 6, 7, 8, 9 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. Eu pinto de marrom a parte que foi colhida. Ela falou que colheu 4/10. Então, 4 eu vou pintar de marrom. Pintem de marrom de vocês, tá? E de laranja, o que não foi colhido. O que não foi colhido é o que ficou em branco, que no caso foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então, transformando em fração, 4/10 foram colhidas e 6/10 não foram colhidas. Ó, 6 partes de 10 e aqui 4 partes de 10, ok? Então, vamos para a próxima. O bolo de chocolate da tia Anastácia ficou uma delícia. Deste bolo, Pedrinho comeu 2/4 e Narizinho 3/8. Então, do mesmo bolo, o Pedrinho comeu 2/4 mais 3/8, que foi o que a Narizinho comeu. Ok.
Pedrinho e Narizinho estavam em dúvidas. Agora responda. Quem comeu mais bolo, Pedrinho ou Narizinho? Então, olha só, se eles comeram do mesmo bolo, eu só não posso olhar assim e falar, ah, foi fulano, foi ciclano. Não, porque eles estão falando do mesmo bolo. Então, observem. Eu tenho denominadores diferentes aqui, ó, para fazer a soma do mesmo bolo. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Descobrir e transformar os denominadores em números iguais. Para isso, eu preciso de quem? Do MMC. Quando eu tenho denominadores diferentes, preciso transformar igual, eu uso o MMC. O MMC nada mais é do que uma conta de divisão, mas usando apenas os números primos, tá? Então, vamos lá. Como eu tenho dois números pares aqui, meu primeiro número primo é o 2. Então, eu vou dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. Ok, vou pro próximo. 8 dividido por 2, 4. Ainda continuo com números pares, então eu vou permanecer com o número primo 2. 2 dividido por 2, 1. Opa! Quando eu chego no MMC no 1, significa que eu terminei a minha conta. Só que eu só terminei a do 4, desse lado. Vou permanecer aqui fazendo. 4 dividido por 2, 2. Olha lá, novamente eu tenho o número 2. Posso permanecer com o número primo 2. Então, aqui eu vou repetir um, que eu já fiz desse lado. 2 dividido por 2, 1. Cheguei dos dois lados no 1. Então, terminei minha conta. Agora, eu vou descobrir quem é o meu mínimo múltiplo comum de 4 e de 8, fazendo a multiplicação dos números que eu dividi. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, meu mínimo múltiplo comum de 4 e de 8 é 8. Então, agora, lembra quando eu falo? Quando eu mudo o número de baixo, eu também preciso mudar o número de cima? Então, agora, nós vamos transformar esta fração aqui embaixo. Então, vamos lá. Para transformar a fração, eu preciso saber o número de baixo. Em quantas vezes eu fiz para modificá-lo? Então, olha só. 4 vezes quanto que daria 8? 2 vezes. 4 vezes 2, que daria 8. Então, se o número de baixo eu multipliquei por 2, o de cima eu também preciso multiplicar por 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, agora, esta fração não é mais 2 quartos, e sim 4 oitavos. Então, essa aqui foi a fração do Pedrinho. Agora, eu vou fazer o mesmo processo na fração da Narizinho. Então, tá. 8 vezes quanto que daria 8? Vezes 1, ok? Então, olha só. Em cima, eu também vou ter que multiplicar por 1. 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho 4 oitavos, que foi o que o Pedrinho comeu, e 3 oitavos, que foi o que a Narizinho comeu. Agora, eu vou transformar aqui, ó, em gráfico, em um desenho. Vou desenhar lá o bolo de chocolate da tia Anastácia. Ele está dividido em quantos pedaços? Olha meu denominador. Agora ficou fácil. Ele está dividido em 8 pedaços. Então, eu vou dividir o bolo da tia Anastácia aqui em 8 pedaços, ok? Pronto. O Pedrinho, transformei a fração, hein? O Pedrinho comeu 4 oitavos, então, ele comeu 4 partes de 8, que tem o bolo inteiro. E a Narizinho comeu 3 oitavos, então, ela comeu 3 pedacinhos. Agora que eu fiz todo esse processo, tanto da continha quanto do desenho, tudo fica mais fácil para eu conseguir resolver meu problema. Então, minha primeira pergunta é: quem comeu mais bolo, Pedrinho ou Narizinho? Pedrinho comeu mais bolo porque ele comeu 4 pedaços de 8. E a Narizinho comeu 3 pedaços de 8. Então, quem comeu mais foi o Pedrinho. Tranquilo? Eu vou deixar esse problema aqui ainda. Por quê? Porque na página 161, nós vamos ainda responder algumas perguntas referente ao bolo de chocolate. E esse desenho vai nos ajudar bastante, a continha também. Então, vamos lá. B. Imagine que o bolo todo estivesse partido em 8 pedaços. Olha lá, nós já fizemos.
quantos pedaços de bolo no total foram comidos por Pedrinho e Narizinho? Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, foram comidos no total 7 pedaços de bolo. Ok. Sobraram pedaços de bolo? Sim, olha lá, o que não tá pintado. Sim, sobrou bolo. Quantos? Quantos não estão pintados? Um pedaço. Então, sobrou um pedaço de bolo. Um pedaço. Perfeito. Represente essa situação por meio de uma fração. Então, como que eu represento essa ação aqui, ó? Através de uma fração. O que eu fiz? O Pedrinho comeu 4 partes de 8, mais a Narizinho comeu 3 pedaços de 8, que dá no total, denominadores iguais permanece igual. E aqui eu só somo o pedaço do Pedrinho com o pedaço da Narizinho. 4 mais 3, 7. Olha lá. Eles comeram, então, juntos 7 pedaços de 8, que foi exatamente o que a gente desenhou. Olha que mágica! Tudo bem? Então, vamos continuar no nosso último problema aqui. Olha quem apareceu, Dona Benta. Então, vamos lá. Dona Benta precisava separar as sementes do plantio das melancias. Tudo bem? Comprou um pacote com 36 sementes. Então, o pacote dela tem no total 36 sementes. Olha aí, já me deu o total. Ao abrir o pacote, descobriu que 1/9 das sementes estavam estragadas. Quantas sementes estavam boas para serem usadas por Dona Benta? Mas vamos lá. Ela está me perguntando quantas sementes estavam boas, mas ela só me deu o valor das sementes estragadas. Mas, para descobrir quantas estavam boas, primeiro eu preciso descobrir quantas estavam estragadas. Então, ela já me deu o total. São 36 sementes. Dessas 36 sementes, 1/9 estava estragado. Então, eu vou ter que descobrir quanto vale 1/9. Como? A mesma estratégia lá, ó, regra da fração. Divido pelo de baixo, o resultado que der, multiplico pelo de cima. Então, eu vou fazer 36 dividido por 9. 36 dividido por 9 é 4. Agora, pego o resultado e multiplico pelo número de cima. 4 vezes 1, 4. Tá, mas 1/9, lembra que eu tô vendo aqui, ó, as que estavam estragadas. Eu ainda não descobri quantas estavam boas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todas as minhas sementes, que são 36, e tirar as 4 estragadas para descobrir quantas estão boas. Então, 6 tira 4, 2. 3 não tira nada, 3. Então, eu descobri que 32 estão boas. Tranquilo esses problemas, né? Vocês só precisam do quê? Interpretação textual, entender o que o problema está pedindo, tá? É só isso. E, para a gente entender o que o problema está pedindo, nós precisamos o quê? Fazer a leitura e prestar atenção. É só isso, leitura, ok? Então, até a próxima.